Glória a Deus. Bom, nós estamos iniciando hoje, durante 7 quartas-feiras, nós vamos estar ministrando aqui um estudo, sobre o livro do Apocalipse. E hoje nós saímos, chegamos para chegar em casa, tomar um banho, vir para cá, e na confusão de deixar a mochila de material em casa, colocar de volta no carro, eu deixei a mochila no computador, e justamente onde eu tinha preparado o material. Mas eu queria dizer que não vai, o Senhor sabe de tudo, né? Então nós vamos fazer um estudo. Eu queria que você abrisse sua Bíblia no livro do Apocalipse, no capítulo 1. E antes de nós fazermos a leitura, o que eu queria passar para os irmãos? O Apocalipse é um livro muito difícil de interpretação. Nós temos irmãos amados no mundo inteiro, em outrora, em épocas passadas, que fizeram estudos tentando compreender e nos trazer uma direção sobre o que o Senhor fala no livro de Apocalipse. Então nós temos algumas correntes que falam de uma forma, outras de outra, que nós procuramos fazer. Nós vamos basear esse estudo na Bíblia de Estudo Pentecostal. Ela é a Almeida, revista e corrigida. Então nós vamos fazer o nosso estudo em cima dessa Bíblia, para que não fique assim muito divergente o nosso estudo com relação ao que nós temos aí fora. Nós estávamos falando ali agora há pouco, na iminência do arrebatamento da igreja. Algumas correntes dizem que o tempo já é chegado porque os 4 cavaleiros já estão se fazendo presentes. O primeiro cavaleiro seria o Evangelho. Outra corrente diz que não, o primeiro cavaleiro não é o Evangelho, ele é justamente o inimigo que vem pregar a mentira. Ele tem um arco na mão e Jesus tem uma espada. Então há uma divergência aí, mas umas correntes dizem dessa forma, outras dizem de outra. Se o primeiro cavaleiro já veio e pregou o Evangelho, e o Evangelho realmente já foi pregado em toda a humanidade, nós temos aí o segundo cavalo, que é o cavalo preto. Esse cavalo preto, ele vem trazer fome. Nós estamos na iminência agora da fome. Ano de 23 em diante vai ser muito difícil. Hoje a Europa, meus irmãos, em função da guerra, já está passando muita dificuldade de gás e aquecimento. E nós estamos entrando no inverno europeu. Então, essa dificuldade é muito grande. Isso também afeta a agricultura. Muitos países da Europa já diminuíram muito a sua agricultura, até por falta de defensivos agrícolas, por falta de fertilizantes. Até o presidente Bolsonaro, ele conseguiu fazer um acordo com a Rússia e garantiu o nosso fertilizante para o plantio deste ano e início do ano que vem. Então, isso aí nos ajudou bastante. Mas o Brasil, ele é responsável pela alimentação de 1/3 da humanidade. Então, nós não podemos ficar sem fertilizantes. E alguns países da Europa estão já sem fertilizantes. Ou seja, nós teremos fome. Então, nós teremos a fome que vai se iniciar ali no ano que vem, uma grande fome. Se já no mundo inteiro nós já tínhamos uma média de 7 pessoas morrendo de fome por minuto, imaginem agora, como vai ser. Outra questão, meus irmãos, é com relação ao cavalo vermelho, cavalo da guerra. No livro do Apocalipse, no estudo do Apocalipse, nós vamos ver que teremos a 3ª e a 4ª Guerra Mundial. Já estamos iniciando, estamos na iminência já da 3ª Guerra. Os países já estão estrategicamente se posicionando para a 3ª Guerra. E essa 3ª Guerra vai trazer muito estrago na humanidade. E por fim, o cavalo amarelo. Esse cavalo amarelo, ele vai trazer mais pestes, é o cavalo da morte. E nós teremos a perda de 1/3 da humanidade desta terra. Deste planeta Terra vai morrer pela peste. Já tivemos aqui, agora, ano passado, 2020, 21,
nós tivemos aí essa pandemia mundial, né? Uma pandemia mundial. E ela ceifou milhões de pessoas, foram ceifadas, né? Infelizmente, por esta pandemia. E nós sabemos que isso é apenas o princípio das coisas. É muito importante que a igreja esteja buscando a leitura de Mateus 24, Marcos capítulo 13, Lucas capítulo 21. É muito importante buscar essa leitura para entender o que está acontecendo, para poder contextualizar. E como nós contextualizamos? Nós olhamos a palavra de Deus e o mundo. O que está acontecendo aqui fora? Os sinais estão todos aí. E há algum tempo já, os irmãos estão pedindo, né, que nós trouxéssemos esse estudo do livro do Apocalipse. Nós vamos entender, contextuando a partir deste livro, nós vamos entender um pouco do mistério do que está acontecendo, do que vai acontecer e do que já aconteceu. Amém? E eu queria fazer uma leitura com os irmãos, primeiro do capítulo número 1. E queria fazer uma leitura responsiva. Pode ficar sentado. Eu vou fazer a leitura dos ímpares. Os irmãos vão ler os versículos pares. Amém? Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus me deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. E pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo. Bem-aventurado aquele que lê e que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nelas estão escritas, porque o tempo está próximo. João, as 7 igrejas que estão na Ásia, graça e paz aos vossos, da parte daquele que é, que era e que há de vir, e da parte dos 7 Espíritos que está justificando todo mundo. E da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos ama e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados. E nos fez reis e sacerdotes para eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até os mesmos que os traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição e no reino e na paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Achei Espírito dos dias do Senhor e ouvi da grande voz como de trombeta. E dizia: o que vês? Escreve-o num livro e envia-o às 7 igrejas que estão na Ásia, a Éfeso, a Esmirna, e a Pérgamo, e a Tiatira, e a Sardes, e a Filadélfia, e a Laodiceia. Voltei para ver e falar comigo, e voltando em 7 castiçais de ouro. E no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao filho do homem, vestido até os pés de uma veste comprida e cingido pelo peito com um cinto de ouro. E os seus pés, semelhantes a latão reluzente, como se tivesse sido refinado numa fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas. E ele tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía uma filada das águas, e o seu rosto havia sol quanto na sua força resplandece. E eu, quando vi, caí a seus pés como morto, e ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me: não temas, eu sou o primeiro e o último. E aquele que veio testificou, mas estes estão vivos pelos 7 vezes e tem as chaves da morte e do inferno. Escreve as coisas que tem visto, as que são, as que depois destas hão de acontecer. Quanto ao mistério das 7 estrelas que existe na minha mão direita e aos 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candeeiros são
ti, meu Senhor amado, ó meu Pai querido e santo, iniciamos, ó Pai, este estudo. Que teu Espírito, meu Deus amado, nos dê a direção, nos dê o discernimento, nos dê a sabedoria. Fala, Pai amado, conosco, que sejamos usados por teu vaso, para a tua honra e para a tua glória, em o teu nome santo, em nome de Jesus Cristo. Amém. Então aqui, irmãos, nós temos um encontro do apóstolo João. João, ele estava ali na igreja de Éfeso, e precisamente nós não sabemos se foi com o imperador Nero ou se foi com o imperador Domiciano, mas houve uma grande perseguição à igreja. Essa igreja, a nossa igreja, foi perseguida lá no início, a igreja primitiva. Ela passou pela perseguição de 10 imperadores. Esses 10 imperadores forçaram, meus irmãos, com que a igreja ela vivesse a maior parte do seu tempo em cavernas na região da Palestina, e grande era a perseguição. E aqui nós encontramos ali entre os estudiosos, uns consideram Nero, outros consideram Domiciano como perseguidores da igreja. E o apóstolo João, ele era um pregador do evangelho, ele era o líder da igreja em Éfeso. Então, ali nós tínhamos, meus irmãos, essas 7 igrejas que faziam, me faltou aqui, mas eu vou trazer já para o pastor, pastor Rogério, na próxima quarta-feira. Nós temos ali o mapa da Ásia, a antiga Ásia hoje é a região da Turquia, e lá nós temos essas igrejas que, na realidade, a posição geográfica delas forma um círculo perfeito. Amém? Então, nós temos ali o mistério do Senhor. E o Senhor, apesar do número 7 ser o número da perfeição, não de forma esotérica, mas 7 é o número perfeito, porque o Senhor, ele fez o mundo em 7 dias. Algumas pessoas dizem, não foi 6 dias e no 7º descansou. Não, a palavra diz que ele fez o mundo e até o 7º dia e descansou. Então, o número 7 é um número de perfeição. Assim como uma circunferência completa, ela é perfeita. Amém? E João, ele foi exilado. João, apóstolo João, já na sua idade de 90, cerca de 90 e poucos anos, ele foi exilado pelo imperador. E esse imperador determinou que ele ficasse numa ilha pequena, ali próxima à região da Grécia. Ele ficou ali exilado, era uma espécie de cadeia. E lá o Senhor aparece a João, e o Senhor aparece de uma forma sobrenatural. Então, o que nós chamamos no Evangelho de teofania, João teve ali uma visão celestial. O Senhor se manifestou desta forma. E aqui a palavra Apocalipse, ela significa, meus irmãos, revelação. Então, o que o Senhor trouxe para João? O Senhor trouxe revelação das coisas que foram, das coisas que são e das coisas que hão de acontecer. Então, isso o Senhor trouxe nesta visão para o apóstolo João. E a palavra diz, revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. E pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo, o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e de tudo o que tem visto. Versículo 3: bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nelas estão escritas, porque o tempo está próximo. Então, aqui, meus irmãos, nós temos uma promessa. No livro, meus irmãos, nós vamos ter 7 promessas. 7 vezes está escrito no Apocalipse, bem-aventurados, ou seja, felizes são aqueles que recebem esta palavra, felizes são aqueles que buscam essa palavra, felizes são aqueles, meus irmãos, oh aleluia, que espiritualmente se ligam a esta palavra. Bem-aventurados são eles. E aqui, desse texto que nós lemos, eu queria tirar alguns versículos e a gente fazer um pequeno discernimento sobre eles.
extraindo aqui da própria Bíblia de Estudo Pentecostal. E o primeiro é Revelação de Jesus Cristo. Este livro é uma revelação da parte de Jesus Cristo, e a respeito dele o livro é extremamente importante porque, primeiro, revela a avaliação que Cristo faz da igreja 60 ou 65 anos depois da sua ressurreição e ascensão ao céu. Segundo, desvenda eventos futuros no tocante à tribulação, ao triunfo de Deus sobre o mal, a volta de Cristo para reinar sobre a terra e as bem-aventuranças do reino eterno de Deus. Então aqui, o livro, ele vem com este propósito, né? 3 são os propósitos do livro: revelar, né, a avaliação que Cristo faz da igreja, que é muito importante, nós vamos falar sobre isso, porque as 7 igrejas, elas significam 7 momentos da igreja. Então, nós vamos ver que cada momento da igreja, ele tem, meus irmãos, ali uma visão do Senhor sobre ela. E nós vamos trazer, meus irmãos, para a aplicação pessoal nossa, este momento da igreja que estamos vivendo hoje. O momento de hoje chama-se Laodiceia. Laodiceia é a igreja morna. Então nós vamos entender tudo isso agora nessa aula, né, digamos assim, nesse estudo inaugural. E aqui nós temos no versículo 3: bem-aventurado aquele que lê. Esta é a primeira das 7 bem-aventuranças ou bênçãos que se acham no Apocalipse e que são concedidas àqueles que leem, ouvem e obedecem às coisas neles escritas. As outras bênçãos acham-se em... Abre comigo aí, alguém abre, por favor, capítulo 14, versículo 13. Pode ler alto, por favor. Faz grandes sinais de maneira... Desculpa, é 13? 14, versículo 13. E ouviu uma voz do céu que me dizia: escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem dos seus trabalhos e as suas obras me sigam. Outro abre em 16, versículo 15. Eis que veio como veio ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu e não se veja a sua vergonha. Outro abre, por favor, em 19, 9. Ele disse: escreve, abençoados são aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse: essas são as verdadeiras palavras de Deus. Outro abre no capítulo 20, versículo 6. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele 1000 anos. Outro abre, por favor, 22, versículo 7. Eis que vem o Senhor, bem-aventurado que guarda as palavras dos seus de E outro abre no versículo 14. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Então aqui nós encontramos 7 vezes as bem-aventuranças do Senhor para aquele que lê. Amém? Feliz é aquele que lê. Feliz é aquele que se interessa, que ama a palavra de Deus. Amém, amados? Então, o seu livro de mistério, né? Ele tem as bênçãos que ele traz. Nós vamos entender melhor daqui a pouco, aprofundar mais um pouco nisso. O fato de ser ordenado aos crentes guardar os mandamentos do livro de Apocalipse indica tratar-se de um livro prático, de instruções morais e não simplesmente profecia do futuro. Isso quer dizer que devemos ter este livro não somente para compreender o plano futuro de Deus para o mundo e o seu povo, mas também para aprender e aplicar os seus grandes princípios espirituais. Acima de tudo, tal leitura deve nos levar cada vez mais perto de Jesus Cristo, com fé, esperança e amor. Então, as pessoas, quando nós falamos de Apocalipse, as pessoas ficam com medo, receio.
né? Existe aí um estigma com relação ao livro do Apocalipse. E na realidade, o Senhor, Ele está revelando para os seus igrejas. Quem são os seus? Somos nós somos a igreja do Senhor. E o Senhor está falando para um público interno. Ele não está falando para o mundo inteiro. Ele está falando para o seu povo, para os seus eleitos, os seus escolhidos, os seus separados. Então, o livro do Apocalipse, ele é de uma leitura imprescindível para aquele que crê. E nós não estamos buscando no Apocalipse o que vai acontecer futuramente. Nós já sabemos o que vai acontecer. Jesus já nos falou, Daniel já nos falou, Ezequiel já nos fala sobre as coisas futuras. Nós sabemos. Mas o Apocalipse, meus irmãos, principalmente, ele vem falar sobre as igrejas. E o início do livro, ele vem justamente enumerar as 7 igrejas e falar uma por uma, meus amados, o que ela tem de positivo e negativo. Algumas nós veremos que não tem aspectos positivos, né? É a igreja que o Senhor repreende, que o Senhor rejeita, e nós vamos entender daqui a pouco. Então, ler Apocalipse nos traz bênçãos espirituais. É muito importante quebrar este paradigma, amém? Ele nos traz bênção. O conhecimento da palavra, ele nos traz bênção. E a palavra de Deus, ela é completa. Os livros da Bíblia são 66, de Gênesis até o Apocalipse. Então todos nós temos que ler todos os livros da Bíblia, inclusive o Apocalipse. Principalmente agora, neste momento que nós estamos vivendo. Eu não vou pegar o Apocalipse, não, o que vai acontecer amanhã? E depois de amanhã? Não. Eu quero saber o que eu tenho que fazer para agradar o Senhor. E Ele revela. Amém? Neste sentido é que nós devemos buscar ali o estudo, a leitura do livro do Apocalipse, né? Vamos partir agora para o versículo 4, quando o Senhor fala das 7 igrejas. O Apocalipse é dirigido às 7 igrejas da Ásia, nome antigo de uma região que agora faz parte da Turquia Ocidental. Cada uma destas igrejas consistia de várias congregações. Essas igrejas foram provavelmente selecionadas por representarem a totalidade das igrejas daqueles dias, pois o número 7 representa um número perfeito. Aquilo que lhes foi dito aplica-se à igreja inteira. Em outras palavras, as igrejas representam todas as igrejas no decurso desta era da igreja. Os 7 espíritos devem representar a perfeição e o ministério do Espírito Santo à igreja. Vamos aqui no capítulo 4, alguém por favor, abre o capítulo 4, versículo 5. Vamos ler em voz alta, por favor. Do trono saem relâmpagos, vozes e trovões, e diante do trono ardem 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Outro abre no capítulo 5, versículo 6. E olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, e entre os anciãos um cordeiro, como havendo sido morto, e tinha 7 pontas e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. A palavra fala sobre 7 igrejas, que representam todas as igrejas no decurso da era da igreja. Quanto tempo tem a igreja de Jesus Cristo? 2000 anos, amém? Então, é o tempo da igreja de Cristo, né? E essas igrejas mencionadas no Apocalipse, elas representam os momentos que a igreja do Senhor viveu em cada época. Nós temos a igreja primitiva, nós temos a igreja medieval, nós temos a igreja atual. Então, e a igreja, e aqui ela fala sobre os 7 espíritos, né, da igreja. Alguém, por favor, abre comigo a palavra lá no livro de Isaías, capítulo 11. Isaías 11, vamos fazer uma leitura aqui, meus irmãos, dos versículos número 1, 2, acho que 1 e 2. Posso ler? Porque brotará um rebento do tronco de Jessé, e das suas raízes um renovo frutificará. E aí vem, conta comigo. E repousará sobre ele. Vamos lá, Espírito do Senhor.
Espírito de sabedoria, 2. Espírito da sabedoria, De inteligência, 3. Espírito de conselho, 4. Espírito de conselho, Espírito de fortaleza, 5. Espírito de fortaleza, De conhecimento, 6. E do temor do Senhor, 7. Esses são os 7 espíritos. Amém? Então, nós temos aqui, quando você ouvir sobre os 7 espíritos de Deus, são esses a que se refere o livro de Isaías, capítulo 11, dos seus versículos 1 até o 3. Eis que vem, e aqui o versículo de número 7, ele declara, eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até os mesmos que o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Então, o propósito do livro do Apocalipse é descrever o triunfo do reino de Deus, quando Cristo voltar para estabelecer o seu reino na terra. Os eventos dos tempos do fim, vinculados à vinda de Cristo, são também descritos. Apresenta uma escatologia de vitória para os fiéis e ensina que a história testemunhará no julgamento, no julgamento do sistema instaurado neste mundo por Satanás, no reino eterno de Cristo e seu povo. Alguém abre capítulo 20, versículo 4, por favor. Versículo 4, capítulo 20, versículo 4. Ataviada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E o que estava sendo, a sua parte será do lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Veio um dos 7 anjos que tinham as 7 taças cheias das últimas 7 pragas, e falou comigo, dizendo: vem, mostrar-te-ei a esposa, a mulher do cordeiro. E levou-me em espírito a um grande e alto monte, e mostrou-me a grande cidade, a santa Jerusalém, que de Deus descia do céu. E tinha a glória de Deus, e sua luz era semelhante a uma pedra preciosíssima, como a pedra de jaspe, como um cristal resplandecente. E tinha um grande e alto muro com 12 portas, e nas portas 12 anjos, os nomes escritos sobre elas, que são os nomes das 12 tribos de Israel. Da banda do levante tinha 3 portas, da banda do norte 3 portas, da banda do sul 3 portas, da banda do poente 3 portas, e o muro da cidade tinha 12 fundamentos, e neles os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. E aquele que falava comigo tinha uma cana de ouro para medir a cidade e as suas portas, e o seu muro, e a cidade estava situada em quadrado, e o seu comprimento era tanto quanto a sua largura. E mediu a cidade com a cana até 12 mil estádios, e o seu comprimento, largura e altura eram iguais. E mediu o seu muro de 144 côvados, conforme a medida de homem, que é de um anjo. E a fábrica do seu muro era de jaspe, e a cidade de ouro puro, semelhante a vidro puro. E os fundamentos do muro da cidade estavam adornados de toda pedra preciosa. O primeiro fundamento era jaspe, o segundo safira, o terceiro calcedônia, o quarto esmeralda, o quinto sardônica, o sexto sárdio, o sétimo crisólito, o oitavo berilo, o nono topázio, o 10º crisópalo, o 11º jacinto, o 12º ametista. E as 12 portas eram 12 pérolas, cada uma das portas era uma pérola, e a praça da cidade de ouro puro como vidro transparente. E nela não vi templo, porque o seu templo é o Senhor, Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. Então aqui, nós temos para nós a confirmação do que vai acontecer. Essa cidade, a Nova Jerusalém, ela tem cerca de 2.200 quilômetros de largura, 2.200 quilômetros de comprimento, 2.200 quilômetros de altura. Esta é a medida da Nova Jerusalém. Jesus nos fala lá em João 14: na casa de meu pai há muitas moradas, não se turbe o vosso coração. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse, vou teria dito: vou preparar um lugar.
e voltarei para buscá-los, para que onde eu estiver, vós estejais também. Então, é uma promessa do Senhor. E aqui nós temos a confirmação da cidade aonde nós vamos morar. Lá não tem luto, lá não tem tristeza, lá não tem morte. Lá, meus irmãos, os velhos serão transformados. Lá, meus amados, será um lugar de paz. Louvado e glorificado é o nome do Senhor. Então, aqui o Senhor está nos confirmando, né, para onde nós vamos. Então, esta é a esperança do cristão, saber para onde vai. Este mundo vai acabar, igreja. Este mundo vai ser transformado, completamente transformado. Nós viveremos aqui, as pessoas viverão aqui o milênio. E depois do milênio, a palavra fala sobre novos céus e nova terra. O céu será enrolado, o sol não vai mais dar luz. Então, meus irmãos, nós sabemos que isso aqui é transitório. A nossa casa é a casa celestial. Nós somos imortais. Presta muita atenção nisto. Nós todos somos imortais. Aqueles que praticam, meus irmãos, a iniquidade, eles também são imortais. Eles vão ser imortais. Já são imortais, perdão. Eles vão viver, meus irmãos, a eterna condenação. E nós vamos viver, meus irmãos, com o nosso Senhor. Nós somos imortais. Esta morte física, ela, meus amados, não é o fim. Não é, meu amado, a última instância. Tanto é que Jesus Cristo, Ele é nossas primícias. Ele é ressuscitado. Das pessoas que ressuscitaram no passado, que Eliseu ressuscitou, que Jesus ressuscitou, eles, meus amados, viveram e voltaram a morrer fisicamente. Jesus ressuscitou e vive eternamente. Então Ele é o nosso Senhor. Ele venceu a morte, Ele venceu o inferno, o Hades, o Sheol, Ele venceu. Então, meus amados, Ele vive e reina. Ao Senhor Jesus Cristo foi dado toda a autoridade no céu e na terra, embaixo da terra. Então Jesus está governando, e quando tudo isso for consumado, Jesus devolve todo o poder para o Pai Celestial. É o que está escrito, meus irmãos, na palavra de Deus. Então, o Senhor Jesus Cristo veio cumprir uma missão e ainda está cumprindo a sua missão. E a missão do Senhor Jesus Cristo é nos levar para a glória. É para lá que nós vamos. O nosso barco, meu amado, ou aleluia, não está navegando à deriva. Jesus está conosco. Ele está no controle daquele que crê. É muito importante, daquele que crê. Porque a própria palavra diz que sem fé é impossível agradar ao Senhor. Então o Senhor está no comando da vida daquele que crê. E o livro está assim nos revelando. Se nós buscamos o livro do Senhor, se nós buscamos essa palavra com fé, ou aleluia, o Espírito do Senhor testifica com o nosso Espírito. O Espírito de Deus habita em nós. Quando nós rejeitamos a palavra, nós entristecemos o Espírito Santo. Quando nós resistimos à palavra, entristecemos o Espírito. Porque a própria palavra diz lá em Tessalonicenses, ou aleluia, não resistais ao Espírito. Então nós não podemos resistir ao Espírito Santo, porque isso o entristece. Por isso, meus amados, muitas pessoas sofrem de depressão dentro da igreja. Tem depressão, tem tristeza, sofrem de melancolia. O que quer dizer isso? Entristecendo o Espírito Santo. Ah, mas eu faço tudo certo, eu não pego, eu procuro evitar pecaminosidade, ou aleluia. Mas você é uma pessoa passiva ou ativa na fé. Se você é uma pessoa passiva na fé, você não agrada ao Espírito Santo, porque o Senhor deu uma ordem: ide por todo mundo e pregar o Evangelho. Essa é a ordem de Jesus Cristo. Em meu nome expulsarão demônios, oh aleluia, e imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão, oh aleluia. Então, meu amado, isso requer de nós ação, atitude, atividade espiritual. E muitos estão, meus amados, oh aleluia, sem atividade espiritual. Muitas pessoas, meus amados, oh aleluia, estão apenas esperando. Parece que ligaram no automático e pensam: não, já aceitei Jesus Cristo, já confessei o nome dele, então agora eu só vou receber bênção e o Senhor vai afastar Satanás de mim. Não vai não, igreja. Não é dessa forma. Muitas pessoas estão dentro da igreja porque têm medo de ir para o inferno. E isso não é fé, meu amor. É a fé errada.
Não é, meu irmão, a verdadeira fé. A verdadeira fé é buscar querer agradar ao Senhor. Esta é a verdadeira fé. É esta fé que nós devemos praticar. Querer agradar o nosso Senhor. Querer, meus irmãos, oh aleluia, fazer a vontade dele. Aonde quer que nós estejamos, nós correspondemos a Ele como verdadeiros servos dele. É isso que o Senhor Jesus espera de nós, porque os anjos queriam esta missão, Ele não deu para os anjos, essa missão o Senhor Jesus deu para a igreja. Ele veio, meu amado, depois que o homem caiu, depois, meus amados, daquele período que o Senhor trouxe aí a lei, meu amado, não foi suficiente, o povo, meu amado, se tornou legalista. Aí Jesus Cristo veio, oh aleluia, aquele povo separado, oh aleluia, que tinha, meu amado, que fazer a grande obra aqui na face da terra, que seria o sacerdócio do Senhor na terra, como diz o texto de Êxodo 19, esse povo fracassou. Eles estão até hoje chorando no muro das lamentações, estão lá chorando hoje. Se você for lá hoje, você vai ver, eles estão lá chorando, pedindo para Jesus, para o Senhor voltar, e não reconhecem Jesus como Salvador. Jesus veio, Ele venceu, e Ele ressuscitou. Então, meu amado, Ele tem agora todo o poder e autoridade. E nós precisamos compreender que a nossa vida sem Jesus não tem sentido. Não tem sentido. O Brasil está dividido. Nosso país está dividido. Uns são de A e outros são de B. E nós? Somos do A ou do B? Não, nós somos de Cristo Jesus, igreja. Nós não somos de um lado nem do outro. Nós pertencemos ao Senhor Jesus Cristo. Olha lá Josué, em frente de Jericó. O anjo vem com ele, meu amado, de madrugada. Quem é? Inimigo, amigo ou inimigo? Não sou nem amigo nem inimigo. Eu sou capitão dos exércitos celestiais. A palavra diz que nós somos embaixadores do reino de Deus aqui na terra. Nós somos cidadãos dos céus aqui na terra. Jesus fala, meu amado, a sua oração sacerdotal lá em João 17. Pai, não vos peço que os tires do mundo, mas os livre do mal. Nós não somos mais deste mundo, igreja. Este livro é para nós. Nós precisamos compreender. O Senhor está falando com o seu povo. Então nós cremos e recebemos essa palavra. Louvado e glorificado é o nome do Senhor. Ele diz aqui, eis que vem. Quando ele diz eis que vem, ele vem. E ele diz que todos o verão, até aqueles que o traspassaram o verão. Por que isso? Se nós formos lá no texto, 1 Tessalonicenses 4, versículo 13 em diante, você vai ver, meu amado, vamos fazer uma leitura rápida aqui. Louvado e glorificado meu Pai, Eterno Santo. Olha o que diz aqui a palavra. Não quero, primeiro a Tessalonicenses 4, a partir do versículo 13. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais, como os demais, que não têm esperança. Olha só, os que não têm esperança ficam tristes. Nós temos a esperança. Nós sabemos, meus irmãos, que vai haver um encontro. Então nós não estamos tristes. Louvado e glorificado o Senhor é teu nome. Oh, aleluia. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vida do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. Assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Jesus mente. Então, aqui está escrito que vai acontecer. Por isso a palavra diz: até os que o traspassaram o verão quando ele vir em glória, porque os mortos ressuscitarão. Uns irão, meus irmãos, já para o trono, o trono de Deus, o grande trono branco. Vão aguardar ali o dia do juízo. E outros, meus amados, já irão ali para a Nova Jerusalém.
para as bodas do Cordeiro. Eu espero, em nome de Jesus Cristo, estar junto com todos vós nas bodas do Cordeiro. Em nome de Jesus Cristo. É para lá que nós vamos. Então, o texto, meus irmãos, ele está afirmando que vai acontecer, né? Ele diz aqui: o alfa e o ômega. A palavra é esta. O alfabeto grego, ele começa com a letra alfa e termina com a letra ômega. O Senhor é o princípio e o fim. O Senhor, meus irmãos, é quem criou os céus e a terra. Ele é o princípio de tudo. Ele é as primícias. É o Senhor, meus irmãos, quem vai destruir tudo isso. Ele é o princípio e o fim. Ou seja, quem está no controle? É o Senhor. O Senhor está no controle. Algumas pessoas têm medo de Satanás, têm medo do demônio, mas é o Senhor que está no controle, sabe? Então nós não temos que ter medo, mesmo porque nós vamos entender daqui a pouco que Jesus, ele, meus irmãos, vai nos livrar da ira futura. A ira não é do demônio, porque esse já está julgado e condenado. Ele está fazendo o papel dele aqui na terra, e o papel dele é enganar, é mentir, é destruir, é matar. Esse é o papel dele. Então ele está fazendo a parte dele, mas ele já sabe que está julgado e condenado. Só que, qual é a diferença? A diferença é que nós não somos eternos, que nós não estamos na eternidade. Nós estamos nesse tempo presente, carnal, físico, temporal. Então o inimigo, nosso inimigo, o arqui-inimigo, com os demônios, assim como os anjos, assim como o Senhor, estão no eterno. E no eterno não tem sol, não tem lua, não tem noite, não tem dia. Eles não dependem de nada disso. O Senhor, ele resplandece a sua glória, é a sua luz. E a luz, meus amados, que alumia esse mundo espiritual é o Senhor, porque ele é resplandecente. Então, igreja, o inimigo, por estar, meu amado, no eterno, e nós não, nós achamos, poxa, mas está demorando. Está demorando muito. Por que não acontece logo? A palavra diz que um dia para o Senhor são 1000 anos para nós, e 1000 anos para nós são como um dia para o Senhor. Ele já está julgado e condenado, e o dia dele já está chegando, sabe? No eterno já está chegando. Então, nós não temos que nos preocupar, porque o Senhor está no controle, ele é o alfa e o ômega. Amém? Aqui um outro ponto, com relação ao versículo 10, que diz: eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor, e ouvi detrás de mim uma grande voz como de trombeta. E a própria palavra diz sobre o arrebatamento, e essa expressão refere-se a um grau específico de percepção espiritual e uma idêntica sensibilidade à comunicação com o Espírito, pela qual pode-se receber visões celestiais. Alguém pode abrir aí em Atos capítulo 10, versículo 10? Atos 10, 10. E tendo fome, quis comer, e enquanto lhe preparavam, sobreveio um arrebatamento de sentidos. Esse arrebatamento de sentidos chama-se teofania. Através dele, Pedro teve a visão daquele lençol atado nas 4 pontas e aqueles animais considerados pela lei como imundos. Amém? Então, ali veio a voz do Senhor: Pedro, mate, coma, não coma aquilo que não é consagrado ao Senhor. Então, ali 3 vezes a voz falou com ele, até que a própria voz repetiu a ele pela última vez, né? Como pode considerar imundo aquilo que eu purifiquei, né? Dali Pedro saiu, o anjo, ele foi avisado pelo anjo para seguir aquelas pessoas que vinham ter com ele, e ele foi até a casa de Cornélio. Era uma pessoa não judia, ele não era judeu, e lá ele era um gentio. Então lá Pedro pregou para esses homens, e lá eles se converteram ao Senhor e foram batizados com o Espírito Santo. Pedro encontrou uma certa resistência quando ele voltou a Jerusalém. Ele encontrou uma resistência com os próprios apóstolos, que o recriminaram por ele ter ido à casa do gentio. Mas lá ele falou da visão, ele falou do arrebatamento dos sentidos, né, da visão que ele teve e o porquê. Então eles todos compreenderam que a palavra não era só para os judeus,
era para o mundo inteiro. Amém? Por isso o Senhor levantou Paulo, o apóstolo Paulo, e ele foi pregar no mundo inteiro. Ele foi abrir igrejas, né? Na Ásia, foi abrir igreja. Acreditamos que ali na Índia ele abriu igreja, acreditamos que ele também, ele abriu igreja lá em Roma, né? Então Paulo, ele foi o apóstolo dos gentios, ele é o nosso apóstolo, né? Porque nós somos gentios, nós não somos judeus. E a palavra do Senhor, ela diz, meus irmãos, que o Senhor separou a sua igreja. A igreja do Senhor é o povo de Deus. Então você é o povo de Deus aqui na terra. Você que é a igreja do Senhor. O judeu rejeitou o Senhor. Então o mundo tem o povo judeu, tem os gentios e tem a igreja. Então nós somos o terceiro povo do mundo. Nós somos, meus irmãos, o sacerdócio santo do Senhor aqui na terra. Por isso, meus irmãos, nós vivemos uma vida separada do mundo. Nós procuramos evitar a contaminação do mundo, a prostituição que existe no mundo. Amém? Eu estou correndo um pouco. Sim, pastor? Pastor, pessoal, eu queria fazer uma pergunta. Em relação a esse arrebatamento dos sentidos, ele tem alguma relação com a questão do corpo, da alma e do espírito, que é a tricotomia, que é a composição nossa? Pelo que a gente percebe hoje que as pessoas falam sobre arrebatamento, que é um êxtase, né? Que a pessoa deita ali e está desmaiada e aí ela fala que foi arrebatada. Tem alguma relação com essa questão dessa histeria coletiva ou não? Não, aqui não. Aqui é uma forma de comunicação espiritual, comunicação com o Espírito Santo, que nos traz visões espirituais, né? Esse arrebatamento de sentidos, Daniel, quando ali à margem do rio, né, teve aquela visão do homem, né, vestido de linho, aquilo foi tão forte para ele que os joelhos dele se desconjuntaram, ele caiu. Ou seja, você sai do estado natural seu, né, porque é muito forte, né? Você está diante do santo, né? Você está diante daquele que não tem mácula, você está diante daquele que tem virtude, porque o anjo do Senhor, os anjos do Senhor têm a virtude de Deus. E quando você tem um encontro com um anjo, com um arcanjo, né? Você tem ali a própria virtude do Senhor, que ela se depara. E o Senhor já disse que ali, olha, dentro da passagem de Moisés, quando queria ver o Senhor, olha, aquele que me vê vai morrer. E morre, realmente morre, é muito forte. Daniel ficou uma semana de cama da visão que ele teve, né? Porque foi realmente muito forte aquela visão, no sentido de um arrebatamento, não dele sair dele. Ele estava tendo a visão, ele tinha consciência, ele estava tendo a visão. Aqui João tem a consciência, ele está tendo a visão com consciência, amém? Uma visão diferente, né? Então, eu só fica tão forte que a pessoa não consegue se mexer, não consegue. É muito forte. Eu tive uma experiência uma vez, eu nunca, quando eu lia, né, olha, desconjuntou os joelhos. Eu imaginava, poxa, como é que a pessoa desconjunta os joelhos, né? E uma vez eu estava numa situação muito difícil, precisava pagar uma conta e não tinha o dinheiro para pagar aquela conta. Eu precisava pagar aquela conta, né? Eu queria honrar aquele compromisso. E era um compromisso até alto, era um valor de 4.200, né? 4.200, alguma coisa assim. E era por volta de umas quase 4 horas, acho que era, faltavam uns 20 minutos para as 4 horas. E eu estava num determinado lugar quando veio a voz, vai na caixa econômica. Não sei se vocês lembram daquela época que estavam sacando o PIS, né? E aquela voz forte, né? Vai na caixa econômica. Vou, amém. Eu corri para a caixa. Cheguei lá, já em cima do horário, cheguei na caixa, 4 horas de conta. A porta fechou-se. Falei para o guarda, pelo amor de Deus, deixa eu entrar, por favor. Aí ele olhou para mim, tá, deixa eu entrar. Aí eu fui lá, expliquei a situação. Falei, não, tem aquela menina aí que está trabalhando lá da terminal. Fui lá falar com ela, expliquei a situação. Ela falou, me dá seu documento, seu CPF. Eu passei para ela. Aí ela foi e olhou. E quando ela olhou, tinha 4.200 e pouco para mim, aí os joelhos desconjuntados. Eu perdi o sentido, praticamente quase que eu desmaio. Eu não entendo mais ou menos o que seja isso, né?
Então, aqui, esse arrebatamento, ele te deixa consciente. Você tem a visão, mas você está consciente. Amém? Olha o caso de Paulo. Paulo, ele foi até o terceiro céu. Ele foi arrebatado até o terceiro céu. Né? E Paulo foi, voltou e conta o testemunho. E diz que ouviu coisas que não eram para serem ditas, que era um mistério, e não podiam ser reveladas. Né? Mas isto de forma consciente. Amém? Nós temos uma outra forma de comunicação, e o Senhor fala também através de sonhos. Amém? O Senhor fala. Mas qual a voz que nós devemos prestar atenção? Jogo para vocês agora. Porque tem muita voz aí nos nossos ouvidos. A palavra. Essa é a voz que a gente deve ouvir. A palavra de Deus. Orar a palavra todo dia orar. Essa não vai te deixar em paz. Amém? Você vai ter convicção. Então, Satanás, ele usa os ardis aí terríveis, né? Principalmente quando tem pessoas que dizem: eis que Deus mandou falar isso, eis que Deus mandou falar isso. Cuidado com isso, muito cuidado, né? Nós temos algumas reservas com relação a isso. Amém, irmãos? Bom, no versículo 12, a palavra fala sobre 7 castiçais de ouro. Trata-se de pedestais que servem de suporte a lamparinas alimentadas a óleo e não suporte de velas. Representam as 7 igrejas mencionadas no versículo 11. Amém? Então, essa visão de João, ele viu 7 castiçais e ele viu o Filho do Homem no meio dos 7 castiçais de ouro. É o Senhor Jesus no meio das 7 igrejas. Amém? Filho do Homem, essa expressão refere-se ao Cristo exaltado e é também empregada pelo profeta Daniel. Aí Daniel 7,13, se alguém quiser olhar, por favor. Enquanto você olha, você puxa aí, eu vou continuar aqui para terminar essa parte. Nessa visão, Cristo é descrito como rei, sacerdote e juiz das suas igrejas. Daniel 7,13, alguém pode ler? Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu, como o Filho do Homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. Filho do Homem. A palavra lá em 1 Timóteo 2,5, ela fala que só existe um mediador entre Deus e o homem: Jesus Cristo, Filho do Homem. Por que Jesus é Filho do Homem? Quem foi o primeiro homem dessa terra? Adão. Adão com Eva. Jesus foi gerado de uma mulher, da carne, Filho do Homem. Amém? Deus, servo, por ser Filho do Homem. Primeiro Adão, espírito vivente, alma vivente. Segundo Adão, espírito vivificante. É o texto lá de 1 Coríntios 15. Amém? Louvado e glorificado é o nome do Senhor. Bom, aqui nós falamos sobre o Filho do Homem. 7 estrelas o Senhor tem na mão, nessa visão de João. Essas 7 estrelas representam os anjos designados, um para cada igreja, para ajudá-la na sua batalha espiritual, ou os pastores dessas igrejas. A espada de 2 fios representa a palavra de Deus, que tanto corta o pecado, tirando-o das igrejas e trazendo a graça de Deus, como corta uma igreja, deixando-a fora do reino de Deus como juízo. Abre capítulo 3, versículo 14 ao 22. Alguém pode ler, por favor? Pode ler? 14 ao 22, do capítulo 3. Pode ler? Pode ler. E ao anjo da igreja que está em Laodiceia escreve: isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente. Oxalá foras frio ou quente. Assim porque és morno, que não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como diz
ti que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e vestidos brancos, para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os teus olhos com colírio, para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei, e ele comigo. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aleluia. Nesse sentido, agora, eu vou entrar aqui numa parte com relação às igrejas, que vai compreender o capítulo 2 e 3. Amém, irmãos? E nós vamos entender isso de uma outra maneira. Nós não vamos entrar na peculiaridade de cada igreja. Nós vamos ver aqui uma visão global. E qual o objetivo, né, das cartas de Jesus Cristo às 7 igrejas, aos anjos das 7 igrejas. Quem são esses anjos? Eles poderiam ser os pastores da igreja, como poderiam ser também espírito ministrador que o Senhor colocou à disposição da igreja, né, das igrejas em cada período da humanidade até agora. Amém? Então, aqui o Senhor estava fazendo a sua observação, a sua crítica com relação a cada período da igreja. Então nós vamos entender um pouco. Eu queria que você continuasse com a Bíblia aberta, que eu vou pedir a ajuda de vocês, tá bom? Mensagem de Cristo às 7 igrejas. Apocalipse 1, 19 e 20 diz: escreve as coisas que tem visto, e as que são, e as que depois destas hão de acontecer. O mistério das 7 estrelas que viste na minha destra, e dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 castiçais que vistes são as 7 igrejas. A mensagem de Cristo às 7 igrejas locais, existentes no oeste da Ásia Menor, que é também para instrução, advertência, edificação dos crentes, e igrejas da presente era. Alguém abre para mim. Olha aqui o que o Senhor está nos falando sobre instrução, advertência e edificação para os crentes. Alguém abre, por favor, capítulo 2, versículo 7. Pode ler, por favor. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor dar-lhe que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Outro abre, por favor, capítulo 3, versículo 6. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Bom, o valor dessas mensagens para as igrejas de hoje vê-se nos pontos a seguir. Primeiro, é uma revelação do que Jesus ama e anela ver nas igrejas locais, mas também aquilo que ele repele e condena. 2, uma declaração clara da parte de Cristo no tocante às consequências da desobediência e descuido espiritual. B, recompensa da vigilância espiritual e fidelidade a Cristo. 3, um padrão pelo qual toda a igreja ou indivíduo pode julgar sua verdadeira condição espiritual diante de Deus. 4, um exemplo dos métodos de Satanás para atacar a igreja ou o cristão individualmente. Este estudo aborda cada um desses aspectos sob a forma de perguntas e respostas. 1. O que é que Cristo aprova? Essa é a primeira pergunta do estudo. O que Cristo aprova? Cristo aprova a igreja que não tolera o ímpio no seu meio como parte dela. Alguém abre, por favor, capítulo 2, versículo 3. Tens perseverança e suportar os próprios por causa do meu nome, e não te deixasse florescer. Aleluia. Que averigua a vida, doutrina e declarações dos líderes cristãos. Capítulo 2, versículo 2. Conheça as tuas obras, quanto o teu labor com grande perseverança, e não podes suportar homens maus, e puseste a
Jesus aprova e o que ele não aprova. Então, ele aprova a igreja que não tolera o ímpio no seu meio. Bom, aí nós vamos ter duas situações. Uma situação é a do ímpio e a outra situação do gentio. Quem é o ímpio? Aquele que pratica iniquidade. Esse é o ímpio. Então, a igreja, ela, meus irmãos, trabalha o caráter das pessoas. Esse é o propósito da igreja, transformação de caráter. Jesus, meu irmão, não adianta o Senhor Jesus Cristo, digamos assim, curar uma doença grave, ele resolver uma situação grave na sua vida sentimental, na sua vida financeira, ele abrir uma grande porta para você, sabe, te dar um grande livramento de morte. Isso não quer dizer nada. São sinais da presença do Senhor. O que o Senhor quer de cada um de nós? Transformação de caráter. Então a igreja, ela tem, meus irmãos, esse cuidado. Algumas pessoas não se adaptam à doutrina da fé, não aceitam, meus irmãos, a correção, sabe? E nós, como igreja, a palavra é muito clara, nós devemos estar intercedendo por essas almas, orando por eles, jejuando por eles, sabe? Falando com eles a respeito da salvação, a respeito do nosso Senhor Jesus Cristo, que ele tem poder transformador da sua vida. Mas se essas pessoas não aceitam, nós não convivemos com elas. Nós precisamos entender isso, né? A palavra do Senhor, lá no Salmo 1, o que ela diz? Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dois, nem se assenta na roda dois, antes tem o seu prazer na lei do Senhor. Então, o nosso prazer está na lei de Deus, na palavra do Senhor. Nós não temos prazer mais nas rodas de bares, nós não temos prazer nas rodas de piadas, nós não temos prazer, meus irmãos, nos deleites do mundo. Nós não temos esse prazer. Então, a igreja é separada. É muito importante entender isso. A igreja é separada. No momento que você se rendeu a Cristo Jesus, né, você foi separado. A tua conversão verdadeira, ela não vem naquele momento. A sua conversão verdadeira, ela veio quando você decidiu descer as águas do batismo. Isso não foi no momento que você ali se rendeu a Cristo. Você conviveu alguns dias com a igreja, você ouviu a doutrina. Ali, meu amado, o teu espírito começou a testificar com o Espírito de Deus. E ali você tomou a decisão de descer as águas para matar a velha criatura. Mas muitos, meus irmãos, eles não aceitam matar essa velha criatura. E aqui Jesus está nos alertando justamente sobre isso, que nós não toleramos o ímpio no nosso meio. Mas o ímpio quer dizer aquele que pratica iniquidade. Nós não concordamos com os atos dele. É neste sentido, igreja. Nós repreendemos as pessoas que estão agindo de forma iníqua. Nós não aceitamos. A nossa posição é esta. Vou falar um pouco mais forte. A começar pela sua casa, pela minha casa. A começar por ela. Quando nós estamos na unção do Espírito Santo e pessoas da nossa parentela, da nossa família, estão cometendo atos que não são do agrado de Deus, nós levantamos como igreja. Nós não aceitamos. Eu tive uma experiência essa semana. Eu fui lá no trabalho, faltou um material e eu fui num atacadão comprar esse material. Estava muito cheio, e a fila do caixa lá, ela estava dando quase a volta lá dentro. Eu pensei, eu podia ir no caixa rápido, mas pensei, se eu for aqui, vai demorar mais que os caixas que estão com aqueles carrinhos mais cheios. Eu olhei um caixa que tinha 3 carrinhos cheios, então eu vou ali. E fui para lá. Só que eu indo para lá, eu passei em frente a um caixa, que a caixa estava atendendo uma pessoa, e ela colocou aquela plaquinha, caixa fechada. Caixa fechada, passei direto e fui para a fila. Ok? E estou na fila. E daqui a pouco ela está terminando de atender, aí tem um rapaz com uma garrafa de bebida, e vai lá e conversa no ouvido dela, e ela vai passar aí. O caixa fechado.
pessoas todas na fila, sabe? Todo mundo esperando a sua vez. E vocês sabem, todos nós sabemos que ficar na fila de mercado é uma maravilha, né? A gente fica, né? Mas aquele rapaz não é melhor que os outros. E ela não tinha direito de fazer isso. Aí eu fui lá conversar com ela: olha, você vai desculpar, mas o seu caixa está fechado, você não podia atender ele. Nós temos aqui, ó, tem um caixa aqui, esse outro caixa, nós temos na fila, tem comigo 4 pessoas. E esse rapaz passou na nossa frente. E ela falou: não, mas você não estava aqui no caixa agora. Eu não estava porque seu caixa tem uma placa dizendo que estava fechado. Por isso que eu não parei nele, para não ser mal educado, né? Aí ela falou: não, mas já estou indo embora, não vou atender mais ninguém. Eu falei: olha, com quem eu posso falar? Né? Aí você fala com quem você quiser. Poxa, mas você está sendo mal educado. Não, mal educado é você. Não vou avançar porque não vai sair nada aqui, né? E fui conversar com o fiscal: olha, aconteceu isso. Não, eu só quero que eu passe. Não é por mim, não, pelo amor de Deus, não aceito passar na frente de ninguém. É justamente isso que eu estou reclamando. Eu não aceito passar na frente de ninguém. Olha o tamanho da fila, as pessoas todas esperando. Olha como está cheio isso, né? E vocês permitiram, né, através dessa moça, que alguém passasse na frente de todo mundo. Não é correto. É só isso que eu queria deixar registrado. Não sou, por favor, sou desculpe, eu vou conversar com essa pessoa, tá bom, né? Só que eu agi dessa forma porque nós não aceitamos injustiça. Eu não queria passar na frente. Eu queria que fosse justo. Se eu tenho que ficar na fila, o outro também tem, né? Então, esse tipo de justiça é o que o Senhor espera de nós. O Senhor não quer que você, sem ser um idoso, pare na vaga de idoso. O Senhor não quer que você pare na vaga de deficiente, sem você ser um deficiente. O Senhor quer que você espere a sua vez. É isso que o Senhor espera de nós. O ímpio, ele não faz isso. O ímpio corta pelo afastamento. O ímpio, meu irmão, ele não espera a sua vez. Ele, dentro de um ônibus, não segue o seu lugar para pessoas mais idosas. O ímpio age dessa forma. Ele quer levar vantagem em tudo. Isso é o ímpio, que é o egoísta, que ele faz só para ele. E é isso que o Senhor não quer. Então aqui, o Senhor está nos dando um alerta sobre a sua igreja. A igreja do Senhor não pode aceitar isso. É isso que Jesus está falando, né? Louvado e glorificado. Uma declaração clara da parte de Cristo no tocante às consequências da desobediência e descuido espiritual, recompensa da vigilância espiritual e fidelidade a Cristo. Então aqui, deixa eu voltar um pouquinho para a gente não se perder. O valor dessas mensagens para as igrejas hoje, vê-se nos pontos a seguir, né? Revelação de que Jesus ama e anela ver a igreja local, mas naquilo que ele repele e condena. Uma declaração clara da parte de Cristo no tocante à espiritualidade e fidelidade a Cristo. Um padrão pelo qual toda a igreja ou indivíduo pode julgar a sua verdadeira condição espiritual. Você tem julgado a sua condição espiritual? Como está a sua condição espiritual hoje? João, na sua epístola, ele nos diz que se nós não amarmos o próximo, se nós não tivermos amor pelo nosso próximo, nós não amamos a Deus. Então, nós precisamos fazer uma reflexão de como anda a nossa condição espiritual. Nós estamos falando sobre arrebatamento. Nós estamos fazendo um estudo sobre o arrebatamento. O Apocalipse, ele está nos falando sobre isso. Então, aqui vem a visão do Senhor Jesus Cristo sobre a igreja, sobre o momento que a igreja está vivendo. Nós somos a igreja do Senhor. Amém, Senhor Jesus? Bom, diante de Deus, vamos lá. Um exemplo dos métodos de Satanás para atacar a igreja ou o cristão individualmente. Esse estudo aborda cada um desses aspectos sob a forma de perguntas e respostas, como já fizemos, né? Vimos aqui o que Cristo aprova. Ele aprova a igreja que não tolera o ímpio no seu meio, como parte dela, que averigua a vida, a doutrina e declarações dos líderes cristãos. Vocês têm observado a vida dos pastores? Em que sentido Jesus está falando isso? No sentido, meu irmão, das pessoas não serem enganadas.
Nós não temos que olhar para o que o pastor fala, temos que olhar se está na palavra. Se está de acordo com a palavra de Deus, amém. E temos que olhar a conduta dos líderes. Se a conduta dos líderes é uma conduta de servo de Deus, aí nós vamos estar seguindo. Mas se a conduta não for de servo de Deus, nós não podemos seguir. Certa feita veio uma moça aqui nessa igreja, ela não era daqui, e ela veio falar conosco. Olha, dirigente da igreja que eu estava, acho que vai afastar de lá, porque eu estava passando, ele passou a mão no meu corpo. E eu falei para ela: e você não deu uma bofetada na cara dele? Porque ele merecia, sabe? Então, um servo de Deus à frente de uma igreja, à frente de uma obra, isso não é uma conduta. Isso não é uma conduta do servo de Deus. Esse tipo de coisa nós não aceitamos. O servo de Deus não pode aceitar, porque se você aceitar, você é conivente com o pecado. Amém? Lembra lá de Eli? Eli era conivente com o pecado de seus filhos. Seus filhos morreram. Quando soube a notícia de que a arca tinha sido levada pelos filisteus, ele caiu de costas na cadeira e quebrou o pescoço e morreu. A morte de Eli, ela, meus irmãos, se deve ao fato dele ter sido conivente com o pecado de seus filhos. Isso não foi bom. Não foi bom. Temos um grande servo de Deus, Samuel. Samuel foi um grande homem de Deus, profeta do Senhor. Ele veio, meus irmãos, no período, meus irmãos, onde havia uma grande apostasia, quase 300 anos, quando não havia profetas ali em Israel. O Senhor levantou Samuel. E ali, Samuel fez um grande ministério para o Senhor, mas seus filhos não foram bons. E os próprios habitantes, os próprios anciãos vieram falar com ele, todos, a palavra diz todos, vieram ter com ele. E o indagaram: olha, você já é velho, você fez o que era reto diante de nós, mas teus filhos não. Então nós queremos o rei. Olha de onde partiu o erro. Ali, dos filhos de Samuel. Então, olha a nossa responsabilidade espiritual. Olha o que Jesus espera de nós. Nós temos que fazer discípulos. E nós temos que ser exemplo. Onde quer que nós estejamos, nós temos que ser exemplo. É isso que Jesus espera de nós. Amém? Vamos lá. Que persevera na fé, no amor, no testemunho, no serviço e no sofrimento da causa de Cristo. Eu estou pulando aqui algumas referências, porque tem algumas aí que eu considero mais importantes para a gente ver daqui a pouquinho, né? Então, isso que Jesus está olhando para a sua igreja. Você tem perseverado? Você tem tido serviço para a igreja? Você tem sofrido por Cristo? A sua condição espiritual como um servo, uma serva do Senhor, da forma que você tem rejeitado os prazeres, rejeitado os manjares que Satanás coloca diante de ti. Você tem sofrido pelo Evangelho. Pessoas têm te criticado, pessoas têm te rejeitado em função do Evangelho. Você tem passado por isso? Então glorifique o nome do Senhor. Glorifique o nome do Senhor por isso, porque é isso que o Senhor espera da sua igreja. Amém? Louvado e glorificado é o nome do Senhor. Que abomina aquilo que Deus abomina. Se você abomina aquilo que Deus abomina, você está fazendo a vontade dele, né? Que vence o pecado, Satanás e o mundo, que não aceita conformar-se com a imoralidade do mundo, nem com o mundanismo na igreja. Lê comigo aqui 2, versículo 24, capítulo 2, versículo 24. Mas eu vos digo a vós e aos restantes que estão em Tiatira, a todos quantos não têm esta doutrina e não conheceram, como dizem, as profundezas de Satanás, que outra carga vos não porei. Então aqui, essa parte, o Senhor, ele fala com relação à igreja de Tiatira. E o que acontecia ali? Quando ele fala sobre o trono de Satanás, né? Poxa, mas a igreja estava lá ao lado do trono de Satanás. Eu não quero congregar nessa igreja. Mas não era isso. Naquela época existia um templo de adoração ao imperador. Então, esse templo era nessa cidade de Tiatira. E
Mesmo assim, as pessoas estavam ali pregando o Evangelho, mas aqui o Senhor, ele fala, aquele que não aceita conformar-se com a imoralidade do mundo, nem com o mundanismo na igreja. Tem certas situações aí de fora que não podem vir para a igreja. Esses movimentos gospels que tem por aí, nós temos que ter sempre um olho espiritual sobre eles, né? Nós temos hoje tanta coisa gospel aí, né? Nós temos sertanejo gospel, nós temos pagode gospel, nós temos tanta coisa gospel por aí, que o que é isso? Nada mais, nada menos que mundanismo entrando na igreja. É o mundo. Mas isso é uma forma de atrair os jovens. Eu prefiro que os jovens sejam atraídos pela palavra, que sejam encaminhados pelo Espírito Santo. É melhor. Porque a gente vê muitas igrejas com muitos jovens por aí e nós não estamos vendo salvação. Nós estamos vendo um movimento, meus amados, de manada. É isso que a gente está olhando. Então, nós temos que observar muito pelos olhos espirituais. E aqui ele termina dizendo: e que guarda a palavra de Deus. Capítulo 3, versículos 8 e 10, por favor. Conheçam tuas obras, eis que tem um posto diante de ti, uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Tens poucas forças, entretanto, guardaste a minha palavra, não negaste meu nome. Amém. Então, nós temos que aprender a guardar a palavra. Irmãos, capítulo 21 de Apocalipse, ele fala que no período quando a igreja for arrebatada, e aí vem situações que nós devemos entender e compreender. Algumas pessoas que dormiram aqui na fé vão estar arrependidas e procurando salvação. Mas a igreja, a palavra diz que muitos naquele tempo serão degolados, passarão pela guilhotina. Essas pessoas terão uma oportunidade. Você nega Jesus Cristo. Se você negar, você fica vivo. Mas se você não negar, se você firmar com a fé em Cristo, você vai morrer agora degolado. Por quê? Porque Jesus já pagou a nossa ida com o seu sangue. Aqueles que ficarem vão ter que pagar a sua ida com o seu sangue, com o seu próprio sangue, não de Cristo. E aqui nós entendemos o seguinte: o que nós precisamos fazer? Guardar a palavra. Como é que eu vou guardar aquilo que eu não conheço? E a maioria das pessoas que estão na igreja hoje não leem a Bíblia, não estudam a Bíblia, não tem devocional com Deus. A maioria não tem. Quando a palavra diz que um terço vai ser salvo, nós estamos falando que de cada 1.000, 300 vão ser salvos. Cerca de 700 não vão ser salvos. E é isso que a palavra diz. Então nós temos que vigiar nesse sentido, aprender a guardar a palavra. Mas eu só vou guardar aquilo que eu tomo posse. E eu preciso tomar posse da palavra para me poder guardá-la. Sem resistência à palavra de Deus. Aceitar a palavra. Porque o Senhor é perfeito no que diz. Ele é o único perfeito. Então, o texto lido, ele fala sobre o vencer. Vencer quem? Aquele que guarda a palavra. Amém? Nós fizemos duas perguntas aqui. O que Cristo aprova? O que Cristo, né? Como Cristo, né? Primeiro, o que Cristo aprova? É isso? E o que Cristo reprova? E agora, como Cristo recompensa as igrejas que perseveram e permanecem leais a Ele e a sua palavra. Ele recompensa tais igrejas como? Livrando-as do período da tribulação que virá sobre o mundo inteiro. Essa é importante. Capítulo 3, versículo 10, que foi lido aqui. Pode ler de novo, por favor? Capítulo 3, versículo 10. Porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei na hora da aprovação, que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar
aquele que guarda a palavra vai ser arrebatado ante a ira que virá sobre o mundo inteiro. B. Concedendo-lhes seu amor, presença e estreita comunhão. Capítulo 3 ainda, versículos 4 e 21. Versículo 4 primeiro. 3, 4. Bens contudo, sabes, umas poucas pessoas que não contaminaram suas vestiduras andarão de branco junto comigo, pois são dignas. E versículo 21. Ao que vencer, lhe concederei que se aceite comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Então ele concede o amor, a presença e a estreita comunhão. Amém? Outro benefício, abençoando com a vida eterna. Capítulo 2, versículo 10. Alguém pode ler? Não, capítulo 2, aqui diz. 2 e 10. Nada temas das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados. E tereis uma tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-lhe-ei a coroa da vida. O que Cristo reprova? Cristo reprova a igreja que diminui sua profunda devoção pessoal a Deus. Capítulo 2, versículo 4. Tenho, porém, contra ti que deixastes a tua primeira caridade, o teu primeiro amor. Que se desvia da fé bíblica, que tolera dirigentes, mestres ou leigos imorais. Capítulo 2, versículo 14. Alguém pode ler? 2:14. Tenho, todavia, contra ti algumas coisas, pois que tens caído dos que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a falar que a amaculada diante dos filhos de Israel para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Então nós temos que tomar muito cuidado com nossos líderes, igreja, e com as pessoas que nós estamos seguindo por aí na internet da vida. Amém? Teve um pastor muito conhecido aí que há pouco tempo atrás deu uma declaração que a Bíblia precisava ser atualizada. Quantos milhares de pessoas são seguidores dele? A pergunta é: a Bíblia precisa ser atualizada? Que se torna espiritualmente morta. Capítulo 3, versículo 1. E ao anjo da igreja que está em Sardes escreve: Isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. 3:1. Eu sei as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Amém. Ou morna, capítulo 3, versículo 15. E eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente. Oxalá foras frio ou quente. E que substituiu a verdadeira espiritualidade, isto é, a pureza, a retidão e a sabedoria espiritual. Capítulo 3, versículo 18. Aconselho-te que de mim como besouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestir, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colhido para ungir os olhos a fim de que vejas. E no versículo 17, que substitui a verdadeira espiritualidade, pureza, retidão, sabedoria espiritual, por sucesso e recursos materiais. Versículo 17, irmão falou. Pois diz: estou limpo e abastado, não preciso de coisa alguma. Nem sabes que tu és miserável, como século Deus. Amém. Então aqui nós vimos realmente o que Cristo aprova, 2, como Cristo recompensa, e agora 3, como Cristo reprova, 4, como Cristo castiga as igrejas que entram no declínio espiritual e que toleram a imoralidade no seu meio. Ele as castiga mediante a não renovação do seu lugar no reino de Deus. Capítulo 2, versículo 5, que diz: lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei e tirarei do seu lugar o teu castiçal, e se não te arrependeres. B. A perda da presença de Deus, do poder genuíno do Espírito Santo, da verdadeira mensagem
mensagem bíblica de salvação e da proteção dos seus membros contra a destruição por Satanás. Capítulo 3, versículo 15 ao 19. Alguém pode ler, por favor? Eu sei as tuas obras, que nem és frio, nem quente. A partir do qual? Do 15 ao 19. Isso mesmo. Oxalá foras frio ou quente. Assim porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, sou rico e estou enriquecido, e de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado e miserável e pobre, e cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e vestidos brancos para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os teus olhos com colírio para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Um dos maiores perigos que a igreja enfrenta atualmente chama-se orgulho espiritual. Esse orgulho espiritual, ele se dá quando as pessoas se julgam espiritualizadas. Nós somos dependentes do Senhor. O Senhor diz, meus irmãos, na sua palavra, lá nas bem-aventuranças, Mateus 5, bem-aventurado o pobre de espírito, porque ele terá Deus, ele herdará o reino dos céus. Então, quem é o pobre do espírito? É o necessitado. Pobre é necessitado. E nós somos necessitados. Em tudo nós somos necessitados do Senhor. Nós oramos todo dia, Senhor, pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Por que a gente ora todo dia pedindo Pai o pão nosso? Porque o pão é diário. Nós somos necessitados. Eu amanhã não sei se vou estar trabalhando. Eu não sei se vou estar impossibilitado. Você não sabe. Nós não sabemos o que vai acontecer amanhã na igreja. Mas quem vai nos sustentar? É o Senhor. Nós somos dependentes. Então, o orgulho espiritual, achar que já é, achar que é, isso é um perigo muito grande. É um abismo espiritual. E nós temos que vigiar muito nesse sentido. Nós somos dependentes do Senhor todos os dias, todos os momentos. Nós dependemos do nosso Senhor. Até para vencer nossos pecados, nós dependemos do Senhor. Porque nós não temos força contra o nosso pecado. Quem tem, meu amado, é o Senhor. É Ele, meus irmãos, aleluia, quem nos dá a força para vencer o pecado. Não é de nós. Nós somos dependentes do Senhor em tudo, igreja. Amém? Bom, o que a mensagem de Cristo revela concernente à tendência natural das igrejas, a estagnação espiritual, declínio e apostasia. Primeiro, as 7 cartas sugerem que a tendência das igrejas é acomodar-se no erro, aceitar falsos ensinos e adaptar-se aos princípios anticristãos prevalecentes no mundo. Né? Alguém pode ler para mim Gálatas 5, versículo 17? Porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Então, nós sempre batemos nessa tecla como igreja. Nós somos espirituais. Nós não somos materiais. Então, tudo que nós vamos fazer, nós temos que primeiro consultar o Senhor. Primeiro o Senhor. Orar ao Senhor para saber se realmente é da vontade dele. Sabe? E geralmente, meus irmãos, o Senhor vai responder. Ou sim, ou não, ou espera. E quando o Senhor não responde, é porque é para esperar. E quando o Senhor diz não, não é para insistir. Porque o não do Senhor é um não de sabedoria. Ele sabe tudo. Então nós sempre devemos consultar o Senhor. Agora, nossa carne, nossa alma, ela, meus irmãos, ela representa nossas emoções. E ela geralmente nos trai. A própria palavra diz lá no livro de Jeremias 17, versículo 9, se não me engano, a palavra declara, meus amados, que o nosso coração é corrupto. As emoções, elas nos traem. E nós não devemos andar pelas emoções, igreja. Nós devemos andar pela razão da fé. Aonde está a razão da fé? Aqui, na palavra de Deus. Amém? Vamos lá. Além disso, observa-se que frequentemente
de homens e mulheres apóstatas, vis e infiéis estragam as igrejas. Capítulo 2, versículo 14. Acho que mais 10 minutos a gente tem. 2,14. Mas umas poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios da idolatria e se prostituíssem. Lê para mim o 20, por favor, versículo 20. Mas tenho contra ti, por tolerares que Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensine e engane os meus servos, para que se prostituam e comam dos sacrifícios da idolatria. Então aqui, quando o Senhor fala sobre Jezabel, não é a Jezabel que ressuscitou, irmãos, aquela da mulher de Acabe, né? O Senhor está falando sobre uma outra Jezabel, e essa Jezabel nós entendemos ser realmente uma mulher, uma profetisa. Só que essa prostituição, ela é no sentido de idolatria, no sentido de desviar a igreja para aquilo que não é de Deus, amém? Não no sentido de orgias, nada disso, mas no sentido de, lembra lá de Oséias, quando o Senhor mandou que ele casasse com uma prostituta, né? E ali ele usou aquilo como exemplo, né? Aquele casamento, que era o que Jerusalém estava fazendo com ele, agindo como se fosse uma prostituta, adulterando, né? Com ídolos, né? Que não são deuses, que não existem, mas que as pessoas buscam, que não na realidade são demônios. Então, nesse sentido, não quer dizer prostituição em si, mas isso vem muito de encontro aos tempos atuais. Nós precisamos aprender a cultuar o nosso Senhor na igreja que o Senhor nos separou. Nós temos que cultuar o Senhor na igreja. Tem pessoas que estão fazendo uma transferência, ou seja, eu vou agora na internet ouvir umas pregações, então eu já estou ouvindo a pregação, já tenho a palavra, pronto. Não é isso que o Senhor quer em você, porque você vir à igreja é sacrificar. Quando você vem à casa do Senhor, você está sacrificando. As pessoas lá em Israel, a palavra lá, quando a gente olha lá os salmos dos degraus, né? As pessoas, Salmo 122, por exemplo, alegrei-me quando disseram, vamos à casa do Senhor. Alegrei-me quando disseram, vamos à casa do Senhor, para caminhar, às vezes até 15, 20 dias, sabe? Para chegar na igreja, para chegar no templo, para adorar o Senhor. Enfrentando tudo quanto é sorte de perigo, enfrentando, né, assaltantes, enfrentando feras, dormindo, meus irmãos, ao redento, para ir adorar o Senhor. E o salmista diz, alegrei-me quando disseram, vamos à casa do Senhor. Hoje, com toda a comodidade que nós temos, ou você pega um ônibus, ou você pega um táxi, ou você pega o seu carro, para poder vir à casa do Senhor para adorá-lo. E pessoas que não vêm, sabe? Pessoas que não vêm adorar. Culto de Santa Ceia, nós estamos vendo pessoas que deixam de vir no culto de Santa Ceia, da Eucaristia, momento maior da igreja, segundo sacramento que Jesus nos deixou. E as pessoas, meus irmãos, estão deixando isso de lado. O que é isso? Não é uma forma de prostituição espiritual. E pastor, pessoas que a gente já conhece a palavra de Deus, agora estão tomando a Santa Ceia através de online, né? Os pastores mandam fazer os elementos em casa e na hora as pessoas. O que a palavra fala, o Senhor Jesus fala sobre os falsos profetas? Se nós somos servos do Senhor, eu não vou de forma alguma impor ou tentar impor uma prática para as pessoas apostatarem da fé. Porque se você, meu irmão e minha irmã, você frequenta a igreja tem os dias da semana que cultuam o Senhor. Você vem na igreja, não é para pedir nada, você vem aqui cultuar. Quando a gente vem à casa do Senhor, é cultuar o Senhor. Esse é o nosso propósito aqui. Tanto é que nós, quando entramos na casa do Senhor, ajoelhamos, oramos e pedimos ao Senhor perdão de nossos pecados, para poder Ele receber o nosso culto. Senão Ele não recebe o nosso culto. Nós estamos ali nos quebrantando, nos humilhando diante dEle.
redenção, esse nosso quebrantamento. Então, Jesus, quando abriu a igreja local, foi com esse propósito. Como é que um servo de Deus, ele está ensinando as pessoas a deixarem de vir à casa do Senhor, a igreja local, a igreja que Jesus abriu. Isso aqui não é o homem que abriu, não, é Jesus. E quem mantém é o Senhor Jesus. O que é isso? Falso profeta. É falso profeta. Porque aquele que deixa de vir na casa do Senhor, daqui a pouco ele já esfriou. Ele esfria lá. Aqui, quando eu estou aí em casa, presta atenção no que eu vou te falar agora. Quando você está na sua casa, no seu trabalho, na rua, aonde quer que esteja, você é templo do Espírito Santo. Quando nós nos reunimos aqui, nós somos igreja. Essa é a diferença. Então, na igreja, nós recebemos a sã doutrina, nós recebemos o arguir da palavra de Deus, nós recebemos aqui a repreensão através da palavra de Deus. Aqui nós congregamos entre irmãos, aprendemos a congregar com os nossos irmãos, aprendemos a nos sujeitar aos nossos irmãos, como nos ensina a palavra lá no livro de Colossenses capítulo 3. Sujeitar, aceitar, receber essa doutrina, congregar. É isso que o Senhor quer de nós. Então, é uma forma de prostituição espiritual. E isso destrói vidas. E essas pessoas também não sabem o peso espiritual que estão colocando sobre si, porque estão trazendo para eles e para suas casas maldição. O Senhor não aceita, o Senhor repreende. Amém? Por essa razão, o progresso espiritual de uma igreja nunca deve ser evocado como prova de que está dentro da vontade de Deus, nem para se afirmar que anda na verdade e na doutrina do Senhor. O Evangelho, isto é, a mensagem original de Cristo, é dos apóstolos é a autoridade suprema para avaliar o certo ou o errado nesse campo. Então, se a igreja está lá muito linda, tem muito milagre, muita coisa, quer dizer nada. Quer dizer nada. Bem? Porque o que a igreja tem que buscar é a palavra e a transformação de palavras. Como podem as igrejas evitar a decadência espiritual e o consequente julgamento por Cristo? Estas cartas revelam várias maneiras. Primeira, a mais importante, todas as igrejas devem estar dispostas a ouvir o que o Espírito diz às igrejas. E aqui em 2,7 a palavra diz, né? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então a igreja tem que estar disposta a ouvir. A palavra de Jesus sempre deve ser o guia da igreja. Capítulo 1, do 1 ao 3. 3 estamos terminando, irmãos. Alguém pode ler? Revelação de Jesus Cristo. Deus revelou para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer e ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou o seu servo João, a qual prestou a palavra de Deus e a testemunho de Jesus Cristo, quanto a tudo que viu. Bem-aventurado aqueles que creem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas delas escritas, pois o tempo está próximo. Então, a palavra do Senhor Jesus Cristo sempre deve ser o guia da igreja. Pois esta palavra, conforme revelada aos apóstolos do Novo Testamento, mediante o Espírito Santo, é o padrão segundo o qual as igrejas devem verificar suas crenças e atividades e renovar a sua vida espiritual. Amém? Capítulo 3, versículo 6. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. As igrejas devem continuamente examinar seu estado espiritual diante de Deus e, se for o caso, corrigir seu erro de tolerância ao mundanismo e imoralidade entre os crentes. A frieza espiritual poderá ser extinguida, presta atenção, em qualquer igreja ou grupo de crentes, quando houver arrependimento sincero do pecado e um retorno decidido ao primeiro amor.
beleza e poder da revelação bíblica de Jesus Cristo. Para finalizar, capítulo 2, versículos 5, 7 e 16. Vamos ver. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrependei-te e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente atingirei e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Esse é o 5. Qual é a nota? 7. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. 16. Arrepender-te, pois, quando não, em breve virei a ti, e contra eles batalharei com a espada da minha boca. 17, para finalizar. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei eu a comer do maná escondido, e dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Então aqui nós finalizamos os capítulos 1 ao 3. Né? Na próxima quarta-feira, o pastor Rogério vai estar com o capítulo 4, 5 e 6. Amém, pastor? Né? Os 3 capítulos. Né? Então nós vamos ver sobre a visão do trono da majestade divina, os 24 anciãos, os 4 animais, o livro selado com 7 selos, somente o Cordeiro é digno de abri-lo, e finalmente a abertura dos primeiros 6 selos. Nós estaremos vendo. O pastor vai dar uma olhada, se tiver condição de fazer os 3 capítulos, se não, faz 2. Amém? E a gente vai, dentro dessas semanas, adequando, né, para fazer o estudo completo. Então, o que nós estamos vendo aqui, meus irmãos, sobre a revelação, é que o que o Senhor, e o foco maior é nas igrejas, né? O que o Senhor espera da igreja, o que o Senhor condena na igreja. E nós devemos prestar muita atenção, porque hoje nós estamos vivendo o último período da igreja, o período da igreja de Laodiceia. Quem é a igreja de Laodiceia? É a igreja morna, não é quente nem fria, sabe? Hoje eu vou, não, eu não vou, não estou afim, sabe? Essa é a igreja morna. E nós precisamos, meus irmãos, orar muito pelos nossos amados, orar mesmo, interceder, jejuar pelos irmãos, para que sejam tocados pelo Espírito Santo, para que venha, meus irmãos, arrependimento, para que venha, meus irmãos, ali o avivamento da fé. Devemos orar ao Senhor, pedir todos os dias, para que venha esse avivamento de fé sobre nossos irmãos, porque a salvação é divina. E não adianta, nós não queremos irmãos na igreja que venham aqui porque o pastor pediu para vir, não. Tem que vir aqui, meu amado, por Cristo, pela obra, em gratidão à sua salvação. E o que Jesus espera de nós é isso. Então essa igreja, sabe, de Laodiceia, essa que nós estamos vivendo agora, ela não vai subir. Ela não sobe. São poucos os membros que vão subir. A maioria não vai subir. A igreja que mais agradou a Cristo é a igreja dos irmãos da Filadélfia. Ela veio no período ali, final da era medieval, né? Ela veio nesse período, uma igreja ativa, viva, uma igreja, meus irmãos, evangelística, pregou o evangelho no mundo inteiro. É essa igreja que Jesus quer, a Filadélfia, e não a Laodiceia. Então nós devemos prestar atenção como anda a nossa fé, nesse sentido. E aqui a gente começa o estudo do Apocalipse. Amém?